de maneira inesperada, o mundo parou e teve que se reinventar. Mas o agro não pôde parar. Está nas mãos da agricultura a missão de produzir alimentos para o mundo, sempre buscando a inovação e os conhecimentos necessários para alavancar as produtividades. Afinal, o agro nunca se tratou do passado, mas sim do futuro. E é por tudo isso que o GAP apresenta Expo Cerrado, o maior evento online do agronegócio brasileiro, uma experiência única. Os maiores nomes do cenário nacional, diversos temas e muito conhecimento inédito. Você está preparado? 5, 4, 3, 2, 1. Seja bem-vindo à Expo Cerrado. E aí, pessoal, todos voltando, pegaram cafezinhos, pronto para mais conteúdo. Então, não esqueçam que no final das palestras a gente vai fazer um debate muito completo. Então, galera, aí os VIPs Premiums, mandem suas perguntas e dúvidas, combinado? Para a gente enriquecer ainda mais essa nossa tarde, que já está lotada de conteúdo bom. Então, vamos para o nosso próximo palestrante, sem muitas delongas. Ele é o Charles Peters, com a palestra Fazendas Conectadas, Agricultura 4.0. Ele é engenheiro agrônomo formado pela Exalc, USP, MBA em Gestão Empresarial na FGV, produtor rural na Fazenda Vargem Grande, em Montevidéu, em Goiás, produz soja, milho e pecuária de corte, foi presidente do Clube Amigos da Terra de Rio Verde e vice da Federação de Plantio Direto, primeiro diretor financeiro da ProSoja Goiás e atualmente é presidente do Grupo GAPS. Bem-vindo, Charles, agora é contigo. Boa tarde a todos, é muito um prazer, uma honra estar aqui presente nesse maravilhoso evento. Boa tarde, Camila, boa tarde, professor Otto, muito obrigado pelo convite e parabéns pela organização do evento, ao professor Otto, ao GAP. Realmente é um desafio muito grande dar palestra no último dia do evento, depois de tantas palestras maravilhosas. É uma honra poder estar aqui, sendo também um ex-aluno e sendo um estagiário que também foi do GAP há uns 15 anos atrás. Esse tema realmente é muito desafiador, Fazendas Conectadas, Agricultura 4.0. Começar contando um pouco a história do nosso negócio da família. Meu pai iniciou as atividades aqui na Fazenda Vargem Grande em 85, em Montevidéu, Goiás. Ele sempre foi um pioneiro dessas novas práticas. Em 91, iniciou o sistema plantio direto, com rotação de culturas, e segunda safra de milho, naquele início da década de 90. Em 99, ele também foi um pioneiro da integração lavoura-pecuária. Em 2002, ele deu início também à agricultura de precisão, com o uso de mapas de colheita e aplicações de corretivos e fertilizantes em taxa variável. Falando um pouco do GAPS, onde estou aqui também representando, o GAPS é composto por 34 famílias de produtores fazendo pesquisa e comprando insumos juntos desde 2000, testando os melhores produtos e tecnologias do mercado para agregar em produtividade e rentabilidade. E falando em fazendas conectadas, né, hoje os associados do GAPS possuem fazendas em todos esses municípios do estado de Goiás, que engloba 125 mil hectares de soja e 90 mil hectares de milho safrinha em Goiás. Isso é composto por 850 talhões, que estão todos mapeados já no nosso banco de dados, no nosso departamento digital do nosso grupo GAPS, e em 100 fazendas que estão aí listadas, né, localizadas nesse mapa que vocês estão vendo. Temos também o Centro de Inovação e Tecnologia GAPS, nossa estação de pesquisa, que nós começamos há 4 anos atrás, com 48 hectares, toda dedicada à pesquisa científica, à profissionalização da pesquisa, que é muito importante realmente para validar tudo que as dificuldades, as demandas, os problemas, as dificuldades dos nossos produtores, dos nossos associados. Isso dá muita, juntamente com as pesquisas e experimentos feitos também nas fazendas, né, isso dá muita assertividade na nossa tomada de decisão.
Hoje a gente está fazendo em torno de 270 experimentos por ano. E a gente acredita que o GAPS contribui muito, né, compartilhando tecnologias, e contribui, assim, para o desenvolvimento sustentável da região, através dos nossos eventos, através do dia de campo, né, compartilhando muita informação, muito conhecimento diretamente voltado para os interesses do agricultor. Sigam nossos canais aí no YouTube, no Instagram, vocês vão estar sempre vendo nossos trabalhos aí de pesquisa sendo divulgados. Iniciando sobre ferramentas digitais, gostaria aqui de fazer um comparativo para a gente criar uma linha de raciocínio. A gente sabe que hoje as fazendas que estão cada vez mais profissionais e buscando melhorias de gestão, buscam adquirir softwares, né, de sistema de gestão, né? E, no caso, os ERPs. E a gente sabe também que as fazendas estão acessando diversas ferramentas digitais, né, que normalmente, para conseguir obter todo a parte do sistema produtivo, nós temos diversas ferramentas, cada uma cumprindo um papel, né, para atender essas necessidades também dos agricultores. São aplicativos aí, vindo de startup, agtechs, né, e fazendo um comparativo aqui, o que a gente espera, qual a nossa expectativa? No software de gestão, nos ERPs, a gente busca uma gestão de controles, né, e nas ferramentas digitais, captura automática de dados. Nos ERPs, a gente busca geração de indicadores, o BI, Business Intelligence, e nas plataformas digitais, monitoramento constante. E nos sistemas de software, né, tomada de decisão, nas ferramentas digitais, insights agronômicos e decisões estratégicas. Porém, a gente sabe que nem tudo isso está sendo diretamente atendido do ponto de vista do agricultor. A gente tem uma enxurrada de novas ferramentas e muitas vezes já está sendo feito um trabalho de sistema de gestão, que a gente sabe que a natureza de existência são diferentes, né? O sistema de gestão é importante para o lado financeiro, contábil, fiscal, para a organização de processos, né? E essa sincronização entre esses dois lados é muito complicado, há uma dificuldade de parametrização, né? Afinal, ainda falta muita inteligência agronômica associada à customização e à parametrização dessas ferramentas. E muitas vezes isso gera o quê? Retrabalho. A gente acaba tendo que lançar todas essas informações nos dois casos, né? E no caso da ferramenta digital, não é só uma ferramenta. A gente sabe que hoje um agricultor que adota, os early adopters aí que adotam essas ferramentas digitais, eles adotam vários aplicativos aí, estão participando do processo de produção. E esses mais inovadores sentem muita falta de ser convidados a participar dessa parametrização para ajudar com essa inteligência agronômica, com o conhecimento de campo que esses produtores têm dos seus talhões. Então, a nossa visão como GAPS, a gente foi para os Estados Unidos há 2 anos e meio atrás, fazer uma visita em várias empresas, várias plataformas digitais, grupos de produtores, para ver o que eles estavam fazendo lá, e com a assessoria do Carlos Ortiz, que esteve nos acompanhando, né, nessa consultoria, e a gente observou que realmente a tecnologia digital precisa equilibrar melhor esse funil para a gente ganhar poder de barganha, tomando posse dos nossos dados. A gente está gerando muitos dados, a gente não está conseguindo colocar esses dados sobre nossa organização, então essa plataforma digital, esse Big Data tem que ser muito bem organizado na posse dos agricultores para a gente conseguir ter o poder de barganha dos nossos dados perante esses stakeholders, as grandes fornecedores de insumo e os nossos grandes tradings aí que compram nossas commodities, né? E a gente acredita muito que hoje a gente já tem um tradicional jeito de tecnologia que já está acontecendo através da mecanização digitada, com essas máquinas aí que tem 20, 30 sensores aí gerando informação instantaneamente. A gente tem os benchmarks da pesquisa, essa análise de dados que a gente já está tirando dos talhões, a gente já tem todos esses comparativos básicos da pesquisa acontecendo, principalmente nesses grupos de pesquisa. A gente precisa realmente dar o próximo passo, que é ir para análise de dados, o Data Analytics, através de algoritmos de decisão, e tendo realmente a intenção de trazer esses dados para dentro de casa e tentar organizar, e aí sim gerar mais insights agronômicos, mais tomadas de decisão. Então, o novo componente aí na competitividade, na nossa visão, está nisso. Isso que a gente tem que ter como ambição, como grupo de agricultor.
E o que a gente pensa a gente não pode virar integrado, né, nessas plataformas digitais, principalmente que as multinacionais estão comprando aí boa parte dessas plataformas para capturar esses dados, e a gente não pode ser refém desses dois lados da cadeia aí, sabe como é que está na mão de poucas empresas, né? E as duas frases que marcaram muito a nossa viagem, nosso retorno para cá, para criar realmente um departamento de digital. Nós temos hoje um pesquisador de dados para organizar esses dados. Eu vou mostrar muita coisa aqui para vocês aqui para frente. Que se o serviço usar os nossos dados, nós somos o produto. E, por outro lado, se a gente não compartilhar dados, a gente vai acabar compartilhando fazenda, né? A nossa fazenda. Então, falando um pouco mais agora da consolidação de dados que nós temos dentro do GAPES, aqui a gente tem todo o histórico de produtividade da safrinha, onde a safrinha desse ano realmente houve uma grande quebra, né? Dentro do GAPES, a média 80, 90 mil hectares foi aí 32% abaixo da safra passada. A gente sabe que teve um impacto imenso no atraso do plantio, as secas muito fortes em abril, maio, e ainda assim a geada, que, acreditem, atingiu fortemente nossa região aqui no sudoeste goiano, e a incidência de enfesamentos também. Vamos falar um pouco agora dos dados de milho, fazendo alguns insights aqui que a gente tem conseguido através das ferramentas digitais. Aqui é um talhão da nossa propriedade, que a gente, com a imagem de satélite de NDVI, no enchimento do milho, a gente viu que tinha uma biomassa bem menor aqui nessa faixa. A gente foi tentar entender por quê. O mapa de colheita depois bateu com essa faixa de menor biomassa. A gente foi buscar um mapa de plantio, e a gente observou que bem no dia 26 de janeiro, né, a gente viu que no dia anterior choveu 50 milímetros, a gente plantou essa parte aqui no barro, dia 26 de janeiro, e esse plantio no barro, de fato, derrubou nossa produtividade de milho, safrinha, ano passado, nessa faixa, em 15 sacos. Né? Só isso que mudou, a gente encontrou essa correlação, isso nos levou a tomar a decisão de adquirir uma plantadeira a mais para ajudar no plantio de milho e plantar só na melhor hora, para não forçar o plantio e ter essa perda aí, que a gente sabe que o milho sofre muito com excesso de umidade no plantio, né? E aqui, mostrando um pouco desse atraso, né? Qual o impacto, com todos os talhões associados ao longo de 5 safras, com a base de dados de 385 mil hectares em 5 anos, a gente vê a curva de regressão da queda de produtividade de milho ao longo das safras, né? E a safra passada, essa safrinha que acabou de encerrar, né, a gente perdeu aí 1,85 sacos a cada dia de atraso do plantio. 1,85 sacos por dia de atraso, né? E na média dos 5 anos, desculpa, a gente teve uma perda média de 1,33 sacos por dia de atraso no plantio de milho safrinha na média dos 5 anos. Se a gente fizer uma conta básica, se a gente conseguir acelerar o plantio de milho, né, eventualmente a colheita também limita essa velocidade de plantio, mas se a gente plantar em 15 dias, ao invés de 30 dias, a gente acelerar em 15 dias esse plantio em 1.000 hectares, pode apresentar um ganho de quase 1,8 milhão de reais. E cada pontinho desse, nós estamos falando dos talhões dos associados plantados naquele dia. Aqui fazendo mais mostrando algumas análises de dados, né, o uso de nitrogênio ao longo das safras, né, desses 80 mil hectares de milho, a gente vê que mesmo com um ano de plantio atrasado, o produtor manteve investimento em nitrogênio, né, então aqui tem os dados consolidados aí de 5 anos, né, o potássio também tem subido nos últimos 3 anos, e o fósforo está estável, o uso de P2O5 aí no milho safrinha. E aqui a curva de resposta de acordo com a data de plantio, né, das doses de nitrogênio. A gente vê que tem uma resposta maior de 120 a 160 quilos, né, porém os 160 quilos de N no milho safrinha não teve nenhum pico que se destacou tanto, né. A gente vê que realmente a dose média de 120 a 140, que tem usado nos milhos de teto produtivo mais alto, tem tido uma resposta interessante. Isso aqui é toda análise que a gente faz com Power BI, né, que é o nosso departamento de dados, e o Túlio gera esses gráficos, né, e a gente tem aí apresentado sempre toda essa summarização de dados dos associados, né, dos talhões dos associados. Aqui mostra uma informação interessante, que a gente tem aí o tempo de abertura dos talhões, né, nós temos aí 39%, quase 40% dos talhões com 11 a 20 anos de abertura, nós temos aí 31% dos talhões
com 20 a 30 anos e 26% dos talhões de 30 a 40 anos de tempo de lavoura, né? E a gente vê que no caso do milho safrinha, as áreas com 30 a 40 anos de consolidação e lavoura acabam produzindo mais milho, principalmente nesse ano, né? A gente sabe que as produtividades foram baixas em função da seca, a quebra foi menor nesses talhões mais corrigidos aí, mais antigos, né? Com certeza matéria orgânica, palhada, tudo isso aí, o acúmulo disso contribuiu. Aqui, com relação à intervenção física, mecânica, a gente vê que nesse caso as áreas que têm interferência mais recente, né, de 3 a 5 anos de interferência, por exemplo, produziu mais milho, né? Então, solos provavelmente com perfil mais corrigido em profundidade, né? Em função também dessa interferência. Aqui, comparando um pouco os dados, né, dos agricultores na produtividade de milho com relação ao uso de calcário, de periodicidade de calcário. Aqui, 61% das áreas dos associados está aí em 3 anos, usando calcário a cada 3 anos, e a gente vê uma tendência que, dentro dos 5 anos, né, de frequência de calcário, teve os picos de produtividade mais altos, no mesmo ano de seca, picos aí, todos esses pontos, é um ponto de cada talhão, talhões acima de 150 sacos por hectare, mesmo no ano de seca igual esse. E o gesso, mesma coisa, né? A gente vê que o uso do gesso mais frequente aí, dentro de 5 a 10 anos, né, também possibilitou esses tetos mais altos produtivos no milho safrinha. Agora, dando alguns exemplos, né, de como que a gente pode fazer também a experimentação em larga escala através das máquinas que a gente tem, toda a tecnologia que a gente tem de taxa variável aí de máquinas, né? Aqui o exemplo de um talhão de um associado do GAPS, que foi feito um trabalho de experimentação para curva de resposta de nitrogênio no milho safrinha. Imagina que são 5 tratamentos aí, né, com doses de nitrogênio, em 96 parcelas por tratamento, né? Então a gente consegue ter muito mais repetições e depois colocar um mapa de colheita por cima e tentar realmente chegar numa análise estatística sobrepondo esses mapas, né? Aqui tem um exemplo na nossa fazenda de um talhão que aqui a gente colocou 4 doses, 4 populações diferentes de milho para tentar ver curva de resposta à população no milho safrinha, e depois foi feito o mapa de colheita e sobreposto. Dá para chegar em muita informação interessante com confiabilidade estatística fazendo esse tipo de trabalho, usando somente a taxa variável das plantadeiras, taxa variável do pulverizador, né, e colocando esse mapa em cima de cada plot desse 60 por 60, está fazendo o que a gente quer em determinada taxa. Aqui dando outro exemplo do experimento de campo de manejo de nematóides, usando todas as ferramentas aí que a gente tem, né, digitais. Aqui, por exemplo, o trabalho feito na nossa associada Flávia Montans, fazendo Alvorada, é um produto só químico, pré-comercial, que está em fase de registro, com 4 tratamentos. É uma testemunha e 3 doses, né? A dose terceira aqui é maior no caso, né? E com 10 repetições, então, foi feito nessa área. Detalhe, um tratamento de suco de plantio. Então, foi feito no suco de plantio esse nematicida, né, na cultura do milho agora. O resultado que saiu agora. Esses dias, a gente pode nem divulgar o produto, né? Que esse produto ainda está em sigilo. Mas olha que interessante. Aqui, a escolha, né, do talhão foi com base nas imagens de DVI. Realmente, esse talhão tem histórico de pratilencos, é um talhão bem complicado de nematóide na soja, e foi escolhido esse talhão para fazer esse trabalho, para ver resposta no milho. Então, foi demarcado o local do experimento, e na colheita foi colhido com fio de view, foi colhido com monitor de colheita, né? Coincidentemente ou não, os plots de testemunha, né, ou de dose menor do produto, teve mais problema de queda. E essa queda do milho, né, em função de doença, nematóide, fusário, esse milho no chão teve que colher em vários sentidos, né? Então, aonde a colheita aqui ficou mais bagunçada, né, bate com esse mapa de colheita que produziu menos, né, está muito ligado justo aos plots, às parcelas, né, as macroparcelas que o milho estava mais fraco em função de não ter resistido como as doenças aí de solo, né. Isso é um exemplo de tudo que está para ser feito usando as ferramentas. Aqui, a análise de fertilidade do solo é um trabalho feito alguns anos atrás
que a gente escolheu 30 áreas talhões dos associados do GAPES, áreas de alta e baixa produtividade, para entender os fatores que interferem no ambiente de produção, solo, clima, histórico, né? Para entender o porquê que tem talhões produzindo mais e outros menos, né? Então foi comparado talhões aí acima de 70 sacos naquela época, na safra 16, 17, 17, 18, talhões entre 60 e 66 e talhões abaixo de 55, né? E isso foi analisado solo e folha. O total de dados analisados aí deu quase 7 mil linhas de dados e com base, né, nós estamos falando de fazendas conectadas, né, nada melhor que tirar o máximo de informações desses talhões para chegar em alguma tomada de decisão. E o destaque que a gente tem aqui para mostrar é principalmente o boro e o zinco, né, onde está produzindo mais, o boro e o zinco estão mais elevados e onde está menos, né, esses dois níveis de micronutrientes estão menores. E mesma coisa o 20 a 40. A gente também encontrou essa correlação e, estatisticamente falando, esses dados foram analisados, aqui estão os teores médios nas 30 áreas, né? E a gente, fazendo a correlação de produtividade, deu correlação bem alta aí do zinco e do boro, né? Essas profundidades. E corroborando com nossos dados, né? Você vê que CTC, vocês conseguem observar que CTC, argila e matéria orgânica, que é um pouco esperado, né, estão também dando essa correlação direta nos talhões mais produtivos aí. E mesma coisa a análise de folha. Tivemos correlação do zinco e do boro. A gente vê que mesmo os níveis estando próximos aí aos teores máximos da faixa adequada da Embrapa, né, a gente vê ainda essa resposta ao zinco e ao boro. Esse trabalho aqui que nos levou a fazer aquele trabalho de boro, de longo prazo, né, que está sendo divulgado resultados aí de tempos em tempos, inclusive está sendo apresentado sempre pelo GAPES e pelo professor Witt também. Aqui só mostrando mais alguns exemplos de ferramentas, né, aqui a gente teve um mapa, um voo de drone mostrando manchas aí do vegetativo com a soja mais aberta, né, no pré-fechamento de rua, e a gente fez uma aplicação localizada, né, isso faz uns 2, 3 anos, a gente voou com foliares só onde realmente a soja estava mais fraca. Aqui, só mostrando um trabalho que foi feito com o regulador de crescimento, onde a imagem satélite aí mostrou, né, essa faixa, e essa faixa, de fato, mesmo estando com área biomassa menor, a gente queria regular crescimento, produziu quase 3 sacos a mais que a soja do lado. Então, nem sempre ter mais biomassa, no caso da soja, é sinal de produtividade. No milho a gente sabe que sim, mas na soja a gente tem que regular esse índice de área foliar aí. Por isso que estamos adotando tantos reguladores de crescimento aí, inclusive nos ganhadores de SESB a gente tem visto isso, né? Áreas muito férteis, a soja não pode crescer demais. Aqui, essa imagem de satélite foi gerada a partir de vários anos, identificou essa faixa roxa de alta produtividade e essa zona azul de baixa produtividade. Porém, esse talhão é muito produtivo, tem um histórico muito bom, mas tem essa divisa, né? E, coincidentemente, esse dado, houve essa correlação com esse voo de drone. Na verdade, não é coincidência, né? A gente está tentando entender as correlações, e aqui tem uma correlação muito grande com esse voo de drone, com câmera multispectral, NDRE, um voo feito no R5.5, e mostrou, de fato, essa soja, né, e bateu com o mapa de produtividade, realmente aqui a soja produziu menos, né. O que levou a gente a tomar algumas decisões? Era um talhão contínuo, sempre usado a mesma variedade, a gente dividiu a variedade, a gente fez alguns manejos de compostagem, milho protalária, e realmente essa faixa mais fraca aqui é um problema de pratilencos, fusarium, com certeza tem mais doença de solo, a soja sempre está mais doente, então a gente tem que fazer um manejo, já estamos fazendo, né, para tentar trazer essa zona inferior para o nível de produtividade dessa zona. Esse é um talhão da nossa propriedade. São exemplos de dentro da nossa fazenda. Aqui mostrando também o uso de imagens de satélite, né, imagens que mostram zonas. Essa zona aqui é uma zona mais fraca, que bateu muito com cascalho, né, esse talhão tem uma mancha grande de cascalho. Aqui a gente decidiu fazer o plantio de taxa variável, 2 taxas, na verdade, de milho com taxa menor no cascalho e maior fora, e adubação nitrogenada também. Uma taxa menor no cascalho,
tudo para economizar insumos, já que o cascalho a gente sabe que o milho sente muito, né? Esse é um trabalho muito conhecido, né? Aquele trabalho do GAPS de fósforo a lanço, sulco de 20 anos, que o Rafael Nunes mostrou no primeiro dia do evento, né? Aqui é a fazenda do seu Oscar Dorigan, Montevideo, Goiás, associado do GAPS. Temos aqui a imagem, né, de NDVI, né, onde as 20 safras de fósforo a lanço se mostra com uma biomassa menor que as 20 safras de fósforo a sulco em 40 dias após o plantio, no final da fase vegetativa, né, e realmente o arranque inicial, né, do fósforo do sulco foi mais interessante, né, nesse início, a biomassa mostrou isso, mas a gente sabe muito bem que a gente precisa de biomassa no final, né, e aqui inverteu a situação, onde foi 20 safras de fósforo a lanço, a biomassa estava maior no final, provavelmente o ciclo se alongou um pouco mais, essa soja controlou melhor, regulou melhor o crescimento, né, em função desse arranque não ter sido tão grande no início, e obtivemos, de fato, aí 2 sacos a mais de produtividade, 76 versus 74 sacos aí. A gente sabe que nesses 20 anos, o fósforo a lanço tem ganhado nessa situação, área consolidada aí, acima de 2 sacos a mais em relação ao fósforo no sulco. Esse trabalho é bem conhecido. Aqui, dando os exemplos de monitoramento, a gente tem o nosso departamento digital aí, mandando sempre, departamento de dados, né, vários dados consolidados das fazendas associadas. Aqui são número de mariposas por armadilha, mariposa de Spodoptera, que a gente faz esse monitoramento contínuo. Aqui, um mapa de calor, de pressão de percevejo, né, nas fazendas dos associados aí, para ver um pouco a migração desses sugadores, até interessante ver isso. E aqui os dados climáticos de chuva, capturado de todas as estações que estão nas propriedades dos associados e também as ferramentas, né, Farmbox e Protector, que estão monitorando as lavouras aí, estão lançando chuvas, para a gente comparar um pouco como é que está o regime pluviométrico em cada região. Semanalmente, o associado recebe um relatório com esses indicadores aí, que são só exemplos para mostrar para vocês. As fazendas conectadas, né? Aqui vamos para dados de soja. Aqui, uso de fósforo nas últimas safras de soja. A gente vê que não tem tanta resposta, cada ponto desse é um talhão associado ao longo dessas 5 safras. A gente não vê uma resposta em aumento de dose de fósforo, né, já era esperado. A maior parte das áreas são mais antigas. E o potássio aqui é interessante mostrar que, em função do aumento do teto produtivo, da exportação maior de K2O, a gente sabe que nós temos que aumentar o nível de potássio se a gente quiser produzir mais, e a gente vê o associado, na média, já usando bem mais K2O na soja, e uma curva de resposta aí do uso de K2O, de potássio na cultura da soja. Aqui um gráfico mostrando a dinâmica de plantio, na safra 2021 na soja, mostra muito bem que o atraso foi imenso, né? Aqui a curva verde é a curva da safra 2021 em relação às outras safras, a gente vê um atraso imenso que houve, mas em 20 dias a gente plantou 90 mil hectares de soja, né? A capacidade do produtor aumentou muito. No caso do milho, mesma coisa, né? O atraso da soja acarretou o atraso do milho na safra 2021, está aqui na curva vermelha, né? Nunca aconteceu isso, 47% do milho foi, da área do GAPS, foi realizado em março. Aqui, vou dar um exemplo de como que essas informações todas da pesquisa dessas informações dos salários associados, como é que isso contribui para a tomada de decisão. Aqui nós temos a produtividade do milho ao longo dos anos em áreas que foi ou não adubação de sistema. A maior parte da adubação de sistema sempre foi colocar o fósforo todo da soja e do milho antes da soja, né? Para a soja. E o milho aproveitar esse residual. E quem não estava fazendo adubação de sistema, estava dividindo o fósforo entre a soja e o milho, estava produzindo mais, sempre um pouco mais. E esse ano se destacou mais ainda, né? A gente acredita que, né, em função dos trabalhos de pesquisa, a gente tem visto, né, trabalho de dentro do GAPS, Rafael Nunes, todo mundo tem falado isso, o tanto que não só o nitrogênio aplicado bem cedo, como o fósforo, né, essa parte dos 40, 50 pontos de P2O5 que é colocado pro milho no início, mesmo, estamos falando aqui de aplicação a lanço, não estamos falando de suco. Só de ser colocado a lanço, esse fósforo pro milho tem beneficiado muito. Então, tem trabalhos da pesquisa na estação
que mostrou o arranque inicial do milho, o milho produzindo 7 sacos a mais, em relação ao não estar colocando esse fósforo no milho. E, por outro lado, a adubação de sistema na soja, colocando tudo na soja ao longo dos anos, não estava agregando mais na soja. Dá para ver bem aqui que a soja está produzindo igual, com ou sem adubação de sistema. Então, vamos dividir e colocar no milho. O associado respondeu isso bem de imediato. Afinal, a safra 2021 aqui, a maioria estava usando aí, 62 mil hectares, estava usando adubação de sistema, de repente a chavinha virou. Nosso associado, 80 mil hectares da área nossa, já sem adubação de sistema, dividindo o fósforo da soja para soja, do milho para o milho. Aqui, outro exemplo interessante é da variedade foco. Aqui o Power BI, novamente, a gente isolou 103 mil hectares sumarizados da variedade foco. A gente tirou umas informações muito interessantes pelo tanto de área que a gente tem dela, né? Aqui a gente vê, ao longo dos anos, né, não é de um ano só, de algumas safras que a foco esteve nos talhões, a gente vê que as populações, cada ponto desse é um talhão do associado. A gente vê a tendência da população menor estar agregando mais em produtividade, né? Sendo que a população recomendada estava mais para cá. E as áreas, vamos falar, talvez menores, porém os talhões produzindo mais com população menor de foco. Eu vi isso muito bem nas minhas áreas também na safra passada. 260 mil plantas finais aí, entregando e abaixo do que a empresa recomenda, né? Interessante isso, né? Gerando decisões, mudanças de estratégia. Aqui também mostra que a foco não vai tão bem com o plantio mais tarde, ela entrando muito em novembro, ela cai o teto produtivo, então tem essa tendência também, né? E olha que interessante, a gente vê a foco respondendo à altitude, né? Produzindo um pouco mais aí em altitudes mais elevadas. Já finalizando, né? Mostrando aqui o histórico da evolução das produtividades na soja ao longo dos anos, né? Tudo isso aí a gente tem mapeado na nossa base de dados, né? Da pesquisa do GAPES. Está tudo interligado, né? A pesquisa agronômica com essa pesquisa de dados e a contrapartida que o agricultor tem que mandar suas informações para a gente poder gerar esses dados, né? A gente vê aqui, em cima de 125 mil hectares de área esse ano, a média nossa se manteve 68,4, caiu muito pouco, a gente teve esse ano um ano muito mais seco, muito mais veranicos, muito mais desafios, e eu acho que a pesquisa agronômica, né, essa análise de dados para tomar decisões mais assertivas, a gente tem conseguido ajudar o produtor a ser mais assertivo nas suas decisões de manejo e buscar melhores produtividades aí. Hoje nós estamos 10 sacos acima da média nacional, uma área relevante. Aqui tem muita área nova também, muitas áreas novas que diminuem a média, né? A gente sabe que se isolar áreas demais consolidadas, aí a média fica em torno de 71, 72 sacos em 70, 80 mil hectares. E aqui, para finalizar, a gente acredita muito que a gente vai buscar a nossa plataforma de absorção, né, de receber, exportar todos os dados que a gente está gerando no campo, além desses dados que vocês viram dos talhões, tudo que está rodando de ferramenta digital no campo, seja monitoramento, seja mapa de colheita, mapa de satélite, pluviometria, realmente para entender o ambiente de produção, entender os porquês das manchas de alta e baixa produtividade. A gente realmente tem que centralizar, trazer o poder de barganha desses dados para dentro do nosso grupo, para a gente realmente, como grupo de agricultor, ser mais forte, né? E o que a gente acredita na nossa plataforma? Que a gente precisa ter a portabilidade e a total integração de todas as ferramentas digitais, de tudo que está sendo usado no campo. Se não tiver portabilidade, não serve, não evolui, e temos que conseguir fazer a captura automática das estações meteorológicas e telemetria de máquinas, tudo que é gerado do sensor e das máquinas tem que ser automaticamente capturado, e a parte de clima também, e, afinal de contas, a gente ainda acha que nós estamos tomando muita pouca decisão no campo com o uso das ferramentas digitais em si. A gente está tomando decisão, sim, do que vocês viram aí, das fazendas, dos talhões que a gente tem integrado dentro do nosso grupo, dentro da nossa base de dados. A gente quer evoluir, né, e a gente acha que realmente a gente tem que gerar insights agronômicos com base em algoritmos, com base em machine learning, e a conectividade também no campo 5G vai ser fundamental
para a gente um dia, né, realmente chegar na análise, sair da análise descritiva, ir para uma análise de diagnóstico e partir para a análise do que a gente mais quer, que é a análise preditiva, análise prescritiva. Né? A gente entende que as empresas estão com as plataformas digitais deles buscando massificar, e quando você quer massificar, você acaba fazendo mais o básico, né? E a gente sabe que o agricultor quer sempre um detalhamento maior, ele quer o capricho envolvido também para buscar o máximo de produção, de produtividade. E aí o produtor está participando pouco dessa customização com o seu conhecimento dos talhões, né? E realmente para agregar, o produtor tem que estar interpretando esses dados junto, ajudando a calibrar esses algoritmos, né? E toda a ferramenta digital só vai ter sucesso se de alguma maneira agregar em redução de custo de fato ou em aumento de produtividade, senão não vai ter sucesso. E é isso, a inteligência agronômica, a pesquisa agronômica, nós agrônomos temos que ajudar muito nesse processo, porque temos muito a desenvolver para alcançar nossos desejos nesse sentido. Muito obrigado a todos, queria fazer um agradecimento especial para o Gabriel Oliveira, que me ajudou a montar essa apresentação, ao Túlio, que também cedeu bastante informação aí da nossa base de dados, e estamos aqui nada mais que para somar, espero que para compartilhar, né, para compartilhar conhecimento, informações, a gente espera ter podido agregar aí, poder contribuir para todos vocês. Muito obrigado. O áudio está fechado. Voltei. Charles, obrigado pela palestra, foi incrível, e inclusive eu estou para te dizer que já tem um monte de perguntas aqui esperando para o nosso debate. Então, pessoal que está conectado com a gente, vamos lembrar que agora a gente vai ter mais uma palestra, depois do intervalinho de 5 minutos, e aí a gente vem para o debate para falar, para tirar todas as dúvidas e as perguntas aí. Então, eu vou fazer um intervalo rápido, 5 minutinhos, e depois a gente volta com o Leandro Barcelos. Combinado? Até mais. Estamos prestes a embarcar a uma história de evolução que começou há 17 anos e que se tornou uma das maiores empresas de bioinsumos do Brasil e que não para de evoluir. E tudo começou em 2003, por meio de uma parceria com o propósito de fornecer ao mercado de hortaliças soluções nutricionais que permitissem que as plantas expressassem todo o seu potencial genético. Nascia a Supra Fertilizantes. Com a expansão dos negócios nestes segmentos, surge um outro caminho evolutivo, uma parceria com a MFB, situada no município de Pouso Alegre, Minas Gerais, para a produção de soluções de controle biológico visando atender a demanda crescente deste mercado. Em 2007, nasce o fruto desta parceria, a marca Agrivale. Mais um passo evolutivo é dado à medida em que os negócios se consolidam. Em 2012, todas as empresas foram reunidas em uma mesma estrutura fabril, localizada em Salto, São Paulo, em uma estrutura de 6.500 metros quadrados, com capacidade de produzir 4,2 milhões de litros de fertilizantes especiais e 1,2 milhões de litros de produtos biológicos ano. A inovação nos trouxe até aqui. Somos mais de 200 colaboradores, diretos e indiretos. Estamos presentes em todo o território nacional. Uma empresa que se diferencia pela inovação, que investe 5% de seu faturamento em P&D e está entre as top 5 do mercado de produtos biológicos. O mercado de bioinsumos não para de evoluir. Está cada vez mais sofisticado. Grandes players do mercado de crop protection se preparam para conquistar uma fatia importante deste mercado que no Brasil já é estimado em aproximadamente 1,5 bilhões. No futuro, este mercado pode representar de 20% a 50% do mercado global de defensivos. Para continuar a ocupar uma posição de destaque neste segmento, novas rotas evolutivas são necessárias. Nasce uma nova parceria que compartilha dos princípios e valores da Agrivale, que conhece do agronegócio e que nos permitirá dar mais um importante passo à nossa história, a de se tornar
a plataforma de bioinsumos inovadora mais valiosa do mundo. A Tarpon 10B, uma das gestoras mais atuantes na cadeia do agronegócio de alimentos, já investiu mais de 2,4 bilhões de dólares em empresas do setor. Parceiros que, assim como nós, acreditam no protagonismo do Brasil em alimentar uma população mundial crescente, que atingirá 10 bilhões de pessoas até 2050. Um parceiro que valoriza pessoas, que acredita no conceito regenerativo da vida como geradora de vida e que assume suas posições baseados em aspectos ambientais, sociais e de governança. A nova rota evolutiva projetará a Agrivale internacionalmente, com foco nos mercados da América Latina, Estados Unidos e Europa. Ela permitirá ampliar as capacidades comercial, fabril, P&D, de gestão de pessoas e planejamento. Estas capacidades serão determinantes para seguirmos crescendo a uma taxa maior que o mercado e garantir o papel de destaque em um ambiente cada vez mais complexo. Vamos evoluir juntos? Agrivale. E aí, pessoal, todos de volta, animados para a nossa última palestra do dia, para depois um grande debate com muitas informações. Hoje é o último dia, infelizmente, da Expo Cerrado,
é o maior evento online aí do agro, e eu estou tendo o prazer de fazer esse encerramento aqui com vocês, com muito conteúdo e muita informação importante. E agora eu quero saber se o Leandro Barcelos já está por aí. Tudo bem, Leandro? Opa, tudo bem, Camila? Estamos aí já apostos, né, para finalizar o evento e o dia, né? Muito motivado e confiante. Maravilha. Ó, o Leandro vai fazer a palestra Como Levar Sua Lavoura a Outro Patamar. Ele é graduado pela UFSM, pós na UFLA, UFPR e na Exalc em Fertilidade de Solo e Nutrição de Plantas, consultor de soja, milho e trigo no Rio Grande do Sul, consultor na Bahia também, gerente na Fazenda Mariotti e consultor em mais 2 fazendas, totalizando 13 mil hectares em soja, milho e algodão. Também é consultor online no Maranhão, Mato Grosso e Goiás, sendo consultor agrícola em mais de 28 mil hectares. Leandro, seja muito bem-vindo e a palavra está contigo. Opa, valeu então, agradecer a presença de todos, agradecer o convite da comissão organizadora da Expo Cerrado. Para mim, realmente é um desafio, né, uma emoção até de estar aqui, para poder compartilhar o que a gente aprendeu aí nos últimos 15 anos de Bahia, aí, que foi bastante desafiador. E o título, né, da nossa palestra, Como Elevar Sua Lavoura a Outro Patamar, não deixa de ser mais desafiador, e a gente vai contar um pouquinho dessa história aí que aconteceu para nós e tentar, né, acender, né, a chama. Digo sempre, a gente dá a faísca para que outras pessoas também sigam o exemplo de que o que a gente conseguiu, talvez consiga mudar a vida, né, de mais agricultores, de mais consultores no restante do país. Então, meu nome é Leandro Barcelos, como já foi pronunciado, e eu começo com a hashtag acreditar. A primeira coisa que eu penso, sempre a gente tem que acreditar no que a gente vai fazer, né? E depois vem todo o processo. Tem aquele velho ditado, é ver para crer ou crer para ver, né? Isso é a diferença de teólogo e filósofo, né? Eu fui mais para o lado de que primeiro a gente tem que crer para depois ver, né? Essa história de ver para crer, eu acho que a gente perde tempo, né? E energia. Então, né, o meu primeiro pensamento que falar, né, entre meio de tantos profissionais de destaques que tiveram aí na Expo Cerrado, que abrilhantaram com muita informação, sendo que eu sou um gerente de fazenda aqui no oeste da Bahia, hoje começando com a consultoria, a partir desse ano também, que é bem desafiador fora da fazenda, mas nos últimos 10 anos, né, depois que vim do Rio Grande do Sul, como gerente de uma fazenda aqui no oeste da Bahia, com todo o desafio. Então, aqui essa foto, para mim, ela é muito valiosa porque mostra o meu mundo, né? É onde que eu vivo e é onde que eu gosto de viver. E essa é a minha paixão, como eu mostrei aqui. É nisso que eu estou inserido, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu gosto de entender. Então, para vocês terem uma ideia, assim, do que é o meu lema de vida, é estar aí entendendo solo, planta e atmosfera, que é o que eu vou contar um pouquinho que a gente fez, né? E a gente obteve um sucesso. Então, pensei, o que eu vou falar, né, nesse tempo tão valioso, né? Pensei, como saímos de 25 sacos por hectare com 23 dias sem chuva, para esse ano, né, com 28 dias sem chuva, para 72 sacos de média, né, numa lavoura de 5 mil hectares aqui na Bahia, com um tempo de manejo de solo de 5 anos. A gente levou 5 anos para a gente sair desse patamar e chegar em outro, né? Isso era o nosso objetivo. Depois eu conto a história um pouquinho de que era aonde a gente queria chegar. E até eu me impressionei, né, do tempo. Eu achava que a gente demorava um pouco mais de tempo pensando em solo para chegar nesse nível. Também contar, né, que essa safra foi uma grande alegria nossa, que mesmo com 28 dias de sol, a gente conseguiu uma área auditada pelo SESB de 95,5 sacos por hectare, né, com 19% de argila, e sendo um detalhe importante, nos primeiros 90 dias do ciclo da cultivar, que foi 8349, a gente tinha apenas 370 milímetros, né, isso foi até dia 31 de janeiro, depois no mês de fevereiro choveu mais 300 milímetros, fechando o ciclo dessa lavoura, e sendo que esse lote, né, era um lote de 350 hectares, e a média dele fechou 85 sacos.
Eu gosto de falar, né, que o impossível não é um fato, é apenas uma opinião. Mário Sérgio Cortella de novo, né? E aqui eu quero dar um exemplo, né? Esse buriti, dizem que buriti não vinga na Chapada aqui, né? A gente diz aqui na Bahia, só vinga no brejo, né? Porque ele precisa de água. Esse buriti foi plantado há 20 anos, o dia que iniciou a fazenda, que abriu a fazenda, e foi cuidado, regado e admirado, e esse ano ele produziu os frutos, né? Então, eu acredito que paciência, né, é uma das virtudes que a gente tem que ter pensando em solo e objetivo claro, né, do que é, e desafiador, né? A gente desafiou uma lei, né, que existia, que não acontecia. Então, pensando nisso tudo, a gente ainda, com toda essa produtividade, a gente ficou em 21ª colocação aqui no estado da Bahia, né? Então, quer dizer o que? Tem muitas pessoas, muitas fazendas, muito boa aqui, muitos técnicos, muito bom. A Bahia entendeu, né, o recado e até foi campeã de produtividade esse ano do Brasil, né? Sendo num solo muito desafiador, né? O nosso único detalhe aqui dentro da Bahia foi os 28 dias de veranico, que a gente sabe que aqui a Bahia diferencia bastante, mais perto da divisa Goiás e Tocantins chove um pouco mais, e mais longe da serra chove um pouco menos. Então, isso eu não estou querendo contar para a gente mérito próprio, né? Eu contei isso para tentar dar o exemplo, para que sirva de exemplo que é possível a gente chegar em outros patamares, basta a gente crer para ver. Como que a gente faz isso? Como que a gente fez isso, né? A raiz é a solução. Na minha opinião, né, bem particular e respeitando, né, todas as ideias e informações de todo mundo, né, para mim, a raiz é a solução. E como que a gente chegou nisso? A gente criou o tal do ciclo virtuoso da produtividade, onde tem solo, planta, tecnologia, né, que acabamos de falar, e ambiente. Nessas proporções, né, aí plagiando sou fã do Mário Sérgio Cortella, será que é isso? Né? Será que são essas proporções, né, que acontece? E ainda temos um quinto ingrediente secreto que a gente vai descobrir lá no final. O que mais importa na hora de a gente cultivar uma lavoura, seja soja, milho, algodão, frutas, né? É solo e plantas, pensando em estresses abióticos, são os estresses bióticos de praga e doença. Isso aqui foi um estudo já antigo, né? Hoje a gente já consegue mais, mas a gente conseguia aproveitar só 24% do potencial genético de uma planta. Né? Hoje a gente já está conseguindo, já evoluiu, eu acredito que hoje a gente chegue aí na faixa dos 50%, né? Mas ainda não é média de Brasil, a gente pode muito mais do que isso. Então, o que é a lei do mínimo, né, que a gente fala tanto? Hoje, para mim, né, na minha opinião, a lei do mínimo hoje não é só nutrientes, né? A produtividade é limitada pelo fator mais deficiente, mas a gente cabe não só pensar em cobre, manganês, né? Tem mão de obra, o momento certo, equipamentos, a tecnologia, né? Toda essa interação, na verdade, é que funciona. É o conjunto sempre que funciona. Se tiver algum que não tiver dentro do limite que precisa, não vai funcionar, né? E eu sempre gosto de dizer que não tem um herói, né? Quem vence sempre é o time. E aí dentro da lavoura também, não é o gesso que vai salvar todo mundo, né? Não é o boro que vai salvar todo mundo, né? Mas talvez o conjunto das coisas em equilíbrio salve muita coisa. Por onde começar, né? Isso aqui é uma foto aérea da fazenda, então eu coloquei muito importante, preservar. Aqui está mostrando que a gente tem soja, a gente tem milho e a gente tem muito cerrado. Aqui a fazenda, que é a que eu trabalhava, ela tinha 50% da área dela de cerrado e 50% de área plantada. Para mim, então, né, de onde vem a nossa produtividade, onde é que está nosso desafio? É fotossíntese. Fotossíntese menos respiração, fotossíntese líquida. Esse é o básico, né? E isso eu gosto de dizer que aprendi com o professor Evandro Fagan, né? Toda essa parte de fisiologia. Então, aqui, aonde que a gente vai atacar, né? Aonde que a gente tem que entender todo o processo? O básico, né, é a gente entender de fotossíntese, é o primeiro passo, né? Depois a gente vai mostrar, né, o que acontece, ou o que a gente precisa para que essa fotossíntese líquida tenha o maior valor possível. A nossa produtividade está correlacionada com isso, e existem vários fatores, tanto fisiológicos quanto de fertilidade do solo, que interferem nesse tipo de situação. Aqui mais aprofundada, né? Então, a fotossíntese ela não é tão simples, mas eu fiz questão de colocar esse tipo de slide, esse tipo de figura, para entender que o técnico hoje, o próprio agricultor, a pessoa que está ligada
diretamente na produtividade, ela tem que entender isso aqui. Ela tem que saber que o magnésio é o íon central da clorofila, que cobre precisa todo no complexo das plastocianinas, que nós precisamos de cloro e manganês na hora da fotólise da água, que nós precisamos de ferro e enxofre na final da fase clara aqui da fotossíntese, para depois entrar no ciclo de Calvin. Então, eu acredito que para você chegar a um nível mais elevado de produtividade e realmente entender, né, tem que entender o processo para você poder atacar, você mudar o processo. E como? Né, eu acredito que fotossíntese é o primeiro passo, a gente tem que entender de fotossíntese de todos os passos, tanto a fase química quanto a fase fotoquímica. Como que a gente faz tudo isso, né? Como que a gente, então, vai fazer essa fotossíntese líquida nossa, ela ser alta? A gente tem que entender de física de solo, de química e parte biológica de solo, e eu gosto de enfatizar que matéria orgânica, na minha opinião, ela está correlacionada com esses 3 fatores que a gente tem que pensar. Fase química, compactação de solo. Esse slide aqui mudou minha vida, e isso eu aprendi com o professor Paulo Mazafera, né? Esse slide, há alguns anos atrás, numa das pós-graduações, eu vi, e aqui resumindo, né? Solo descompactado, compactado, e aqui no solo compactado foi feita uma perfuração. Aqui do lado está a figura onde que a raiz vinha crescendo. Quando chegou num espaço que tinha mais oxigênio, né, a raiz aumentou o diâmetro, que isso é importante, porque, de novo, como a gente falou lá no início, a gente precisa de raiz. Altas produtividades, pensando em produtividade, precisa de raiz, não tem outra saída. E ainda, como ela tem sensores, né, neurosensores, ela ainda achou de volta o caminho aonde tinha mais oxigênio. Para mim foi muito importante, uma informação que é valiosa, e daí mudou todo o processo da fazenda, no momento que eu falo sempre que oxigênio é o primeiro nutriente a ser comprado, né? E aliado a isso, porosidade e agregação de solo, né? A infiltração de água mais rápida, onde nós não temos solos compactados ou em estado de compactação, né? E o que acontece? Menos períodos de anaerobiose, que a gente acaba perdendo, né? Nutrientes que depois tem todo o potencial redox do solo, que a gente sabe que interfere na absorção, né? E até a parte de agregação, que vai nos gerar armazenamento de água. A nossa maior caixa d'água, o nosso maior local de armazenamento de água não é no açude, não é no rio, é no solo. E isso tem que ficar entendido, né? E acho que talvez isso prova que com 600 milímetros de chuva a gente conseguiu altas produtividades. Isso é muito importante e tem que fazer parte do nosso dia a dia nisso aqui. Como que a gente faz, então, essa parte física de solo, né? Vamos dizer, pensando em estado de compactação e aeração, se o oxigênio é o primeiro nutriente que a gente tem que comprar. Existem equipamentos hoje em dia, né? Antigamente não tinha esse tipo de equipamento, um subsolador, que uma haste que vai até 55 centímetros, é uma maneira. Se tiver drástico, né, eu sou um agrônomo que penso que quando nós temos problema de solo, que é muito grave, né, seja a parte física ou mais parte química, às vezes temos que revolver, temos que resetar, mas esse é um equipamento, para mim, que revolucionou, porque a gente não revolve solo, né, a gente descompacta solo e não revolve solo, a gente não queima a nossa matéria orgânica. Então, para mim, fez toda a diferença na fazenda esse equipamento. Podemos fazer isso com plantas de cobertura. Isso aqui eu quero deixar enfatizado, que é tudo lá, são fotos todas da fazenda, todas as fotos que aparecem aí são fotos da fazenda. Então, aqui braquiária, aqui nabo com... até essa foto da direita, né, tem um teste com aveia também, né, que mais para o sul ali, tá? Mas a braquiária funcionando muito bem. E também porque não unir as duas. Aqui foi um caso específico que aconteceu na fazenda, a gente queria fazer a planta de cobertura, mas chegamos à conclusão que estava muito compactado e a gente resolveu interferir. Diziam para a gente que não dava, que não funcionava, a gente foi lá, mostrou que funcionava. Então, isso aqui é um caso raro, né, numa situação que realmente não tinha, mas nós tínhamos que tomar uma atitude, geralmente não acontece isso, né, mas quer dizer que a gente pode, e hoje temos equipamentos para fazer. O primeiro ponto, então, né, antes de sair fazendo qualquer coisa, é medir, né? Eu sempre falo que tudo a gente tem que medir, acabou o Charles de falar isso, nós temos muitos equipamentos hoje disponíveis para todo mundo, não interessa se é pequeno, grande ou médio produtor, né? Tem vários tipos, desde penetrômetros de 6 mil, 7 mil, de R$1.000, o importante é medir, e nós temos várias alternativas hoje de penetrômetro para fazer isso.
Por que, então, toda essa aeração do solo? Aqui eu coloquei, tem muitos motivos. Eu coloquei um, né, que já aprendemos com o Marshner lá há muitos anos atrás, que é onde a gente tem oxigênio em abundância, a nossa disponibilidade de nutrientes e até a nossa absorção, ela aumenta muito. Então, o que é mais barato? É nós colocar mais fósforo, mais potássio, ou a gente aerar o nosso solo? Seja com planta de cobertura, ou seja fisicamente, ou seja com os dois. Mas a gente tem que fazer essa conta, e eu cheguei na minha concepção, né? E ainda hoje com os preços de fertilizantes, com certeza esse manejo nos traz muita diferença. Indo para a parte química, isso eu aprendi com o professor Valnei Pauletti, lá na UFPR, né, na segunda pós-graduação, que, né, isso aqui já todo mundo sabe há muitos anos, né, alumínio a gente não pode ter no solo, né. Como que a gente faz, né, depois disso a gente já vai falar. Aqui, isso aqui é um gráfico para mim que ele vai para a minha vida toda. Nós temos que entender de química de solo, né, não tem outra maneira. Pensando em absorção não específica, absorção específica, né, tem muitos nutrientes que a gente entende como é que ele funciona no solo através disso. Nós temos que entender o que é uma oxirredução no solo, quais os nutrientes que acontece a oxirredução. Eu até depois vou mostrar um slidezinho que eu mudava a nossa recomendação de, por exemplo, manganês e cobre, dependendo da umidade do solo, né, imobilização, volatilização. Então, é um quadro muito importante, né, que fez toda a diferença para mim, para eu entender os nutrientes no solo e a inter-relação entre eles e o que pode afetar a disponibilidade de um ou de outro ou mais. Aqui só o exemplo, então, né, por que fósforo absorve no solo? Aqui é um hidróxido de ferro, né, não é nem uma argila, mas como que é o processo químico. Eu sempre falo que a gente tem que entender o processo químico, a reação química. Se nós não entender a reação química, como que a gente vai mudar alguma coisa, né? Então aqui a gente explica, aqui está explicado como que o fósforo absorve no solo. E isso é muito importante na hora de tomar de algumas decisões. Aqui o zinco, uma reação específica, que dependendo do pH, né, também, além de ser não específica, ela é específica também que absorve na argila através dessa equação química aqui, que também nos ajuda a entender essa disponibilidade de nutrientes no solo. Aqui, para mim, é uma das mais importantes, né, que a absorção específica em matéria orgânica é muito importante, e descobrir nessas aulas que o cobre é o nutriente, o íon que mais absorve especificamente na matéria orgânica, em função de pH e quantidade de matéria orgânica. Então, nós somos solos pobres, né, em cobre, e ainda estamos elevando matéria orgânica no solo, nós estamos cada vez mais, não temos esse nutriente disponível para a planta. Isso é um estudo que a gente aprendeu também durante as aulas, e para mim fez toda a diferença na tomada de decisão de aumentar doses de cobre aqui no Cerrado, tanto via solo quanto principalmente via folha. E aqui, entendendo a absorção específica e não específica, isso aprendi com o professor Antônio Carlos Mota, lá da UFPR, né? Eu entendendo como que reage cada nutriente, por exemplo, eu consigo entender por que um nutriente tem mobilidade baixa e um alta, por que um enxivia mais do que outro, né? Por que um vai ter uma disponibilidade a curto prazo e não vai ter a longo prazo. Então, isso me dá embasamento para eu tomar decisões até por fontes de nutrientes que a gente vai precisar no mercado. Entender né, PCZ, ponto de carga zero, eu coloquei esse slide só para entender o quanto é importante a matéria orgânica, aqui em solos de CTC de 4, né, 3,8, então a matéria orgânica ela é fundamental, talvez 70%, 80% das cargas negativas que temos aqui no Cerrado. O solo argiloso é um pouquinho diferente, né, mas isso aqui a gente entender de tipo de argila, né, e o humus, isso aqui é importantíssimo para nós saber o que nós temos de carga negativa e em que pH, por isso que eu gosto de elevar pH bem mais alto, para a gente poder, um manejo que nesses solos aqui a gente precisa para poder criar ou aumentar a nossa capacidade de absorção de cátions. De novo, então, aqui, né, se a gente entender esse quadro, a gente entende o professor Malavolta, né, famoso quadro que para mim me norteia, né, e hoje eu busco estudar muito essa parte de fontes relacionadas a pH, a inter-relação de nutrientes, né? E, de novo, o recado que eu acredito que vale a pena, a gente tem que entender. Eu acredito que hoje um agrônomo, né, que está trabalhando na parte de fertilidade do solo, ele tem que saber explicar todas essas reações que acontecem nesse gráfico. Não é simplesmente, não, aumenta o pH, eu diminuo a disponibilidade de micronutrientes catiônicos. Mas por quê? Como que acontece isso? É uma reação de hidrólise?
né? É uma reação de precipitação. Então, acredito que o sucesso o dia que entender esse gráfico, né, o técnico vai já está num bom caminho entendendo fertilidade de solo. pH, então, né, isso aqui eu aprendi estudando SESB, né, por que eu gosto de levar pH em água, vamos pensar acima de 6,5, né, 6,8 na camada de 0 a 20, na camada de 0 a 10, com certeza, né, estudando esses cases, assim, de produtividade, e tem correlação, né, entre a pH e produtividade, tem uma relação de aumento de produtividade com pHs mais elevados. Aqui, então, isso eu aprendi com o professor Vitti, né, em inúmeras aulas que já assisti com o professor, né, calcário e gesso, né, todo ano, isso eu faço já há 6 anos aqui na fazenda, todo ano calcário, todo ano gesso, né, e calcário dolomítico, como diz o professor Vitti, não enche o saco, né, então, e também, aqui, esse gráfico para mim, aqui, esse trabalho muda, eu entendi tudo que o professor falava, né, da dureza, entre aspas, do magnésio, né, em relação ao carbonato de cálcio, e por que também que depois de chegar no pH 6,8, 6,9, hoje até existem dados aí que até com 30, 40 toneladas de calcário, o pH não altera tanto. Por quê? Mais ou menos nesse pH de 6,11 para o carbonato de magnésio e 6,62 carbonato de cálcio, ele não solubiliza, ele vai ficar nessa forma até que acidifique, e daí talvez aí a explicação que o professor Vitti me deu lá, que a gente tem que usar enxofre elementar, pelo menos a cada 3, 4 anos, para a gente tentar acidificar esse solo, essa camada onde está o carbonato de cálcio e magnésio, para ele poder solubilizar. Calcário e gesso todo ano, por quê também? Né, aqui está provado, só fixação biológica por tonelada de produção de soja, por exemplo, a gente gasta 234 quilos de carbonato de cálcio. Né? Soja gasta mais calcário por tonelada produzida do que o próprio milho sendo adubado com amônia. Então, tá aqui, a gente já tem uma conta aqui que por baixo uma soja de 70 sacos vai consumir 800 quilos, 1.000 quilos, depende do calcário, dependendo do PRNT dele. Então, eu acreditei nisso e eu fui fazer isso e a gente colheu o resultado, e aqui tem provas, né, dizendo do que está acontecendo. A microbiologia do solo, importantíssima, como a gente falou lá, isso aprendi com o professor Fernando Andreotti, existem milhares de espécies dentro do nosso solo, e a gente tem que dar condição para isso. Por quê? Porque eles tamponam o nosso solo. Né? A gente que não tem solo argiloso, que aqui nós temos 15% de argila, 18%, né? Quando a gente tem 23%, 24%, a gente faz festa, né? Então, tornando esse solo menos suscetível aos estresses, e inclusive até micro-organismos. O que é a parte total de micro-organismos, né? Degradação de matéria orgânica, proteção de plantas, estruturação de solo, e isso nos ajuda com retenção de água e a promoção de crescimento vegetal, que a gente hoje está no mercado e cada dia mais. E importantíssima a nossa diversidade de plantas de cobertura que a gente precisa ter comparado com a monocultura, né? Soja, milho, que a gente acaba perdendo isso aqui. E por que isso, né? Porque a biodiversidade do solo. Se a gente tiver biodiversidade de solo, a gente vai ter uma diversidade metabólica muito maior. O que quer dizer isso, né? E uma redundância funcional muito maior. A gente vai ter mais micro-organismos fazendo o mesmo processo. Isso nos dá resiliência, né? Nos dá capacidade de resistir a muitas coisas. Existem hoje alguns grupos de bactérias, por exemplo, que é de uma amonificação, por exemplo, que você tendo uma maior biodiversidade, essa reação no solo acontece mais fácil, né? Ou em várias condições. Nós podemos ter pH de 5 ou de 7, a reação acontece. Nós podemos ter a temperatura de 10 graus ou de 30 graus que a reação acontece. Isso é muito importante para nós no dia a dia, por causa justamente dessa resiliência que a gente busca. Botei do lado aqui só um comparativo já famoso, né? Onde tem matéria orgânica, onde não tem. Olha o que acontece depois de uma chuva. A matéria orgânica agrega solo, né? Então, isso é muito importante. Cuidar dos micro-organismos, então, né? É fundamental para a saúde da planta, do solo e dos seres humanos, né? Então, plantio de cobertura, plantio direto, resíduos sobre o solo, né? Talvez integrar lavoura pecuária e floresta também seja uma saída, dependendo do lugar, né? E como que a gente faz isso, né? Com braquiária, podemos fazer, com mileto, né? Vamos pensar dar condições para que esses micro-organismos
se sustentem, sobrevivam no solo e continuem nos dando essa resiliência. Crotalária, aqui, braquiária de novo, trigo mourisco, esse ano a gente usou bastante, pensando em áreas que vão vir milho depois, pensando no nitrogênio do trigo mourisco e ainda no grão. Aqui, braquiária mais milheto, né? O que a gente fazia? O agricultor também, ele pensa em receita, né? Só colocar braquiária pós-soja aqui me cobravam, não, mas espera aí, né? Todo mundo fazendo aqui na Bahia não tem muito como fazer uma safrinha, né? Mas é possível, na minha opinião, falando até com o pessoal aí do Goiás, de outros lugares, talvez a gente entrar com milho, por exemplo, com braquiária, né? A gente pode perder um pouquinho de produtividade do milho? Sim, pode perder, né? Aqui a gente perde em torno de 20% da produtividade do milheto, né? Aqui é uma braquiária, um milheto adubado, e a gente colhe o milheto e ainda fica a braquiária. É uma alternativa de fazer o sistema funcionar e ainda gerar receita, né? Manejo de palhada é importantíssimo, né? Cuidar da relação carbono-nitrogênio, né? Importante isso aqui da matéria orgânica, né? Que aprendi com o professor Favarin também, né? A gente faz matéria orgânica com lignina, né? E lignina tem na raiz, principalmente. E hoje, vamos pensar da braquiária, porque ser fã de braquiária, uma floresta tropical hoje consegue colocar 2,7 kg por metro quadrado por ano de biomassa seca, uma braquiária hoje consegue 2,5 ser bem estabelecida. Então a gente pode, com a braquiária, né, imitar praticamente a floresta. Então, mais importante, né, é falar que a matéria orgânica em si, o humus se faz com lignina e as gramíneas têm maior quantidade. Por isso, né, colocar mais gramíneas. Claro que sempre fazer o mix é interessante, colocar depois a gente já vai mostrar aqui o porquê do nitrogênio no sistema, mas matéria orgânica se faz com lignina. Aqui, então, muito importante é o aporte de nitrogênio, que a gente vê muitas pessoas perdendo, né? E daí, por que falar na relação carbono-nitrogênio? Aqui está a explicação, né? Carbono-nitrogênio menor que 25, quer dizer o que a gente tem? Nitrogênio no sistema equilibrado. Então, a gente não vai ter uma perda, na verdade, ou uma absorção de nitrogênio pelos micro-organismos, e esse nitrogênio vai faltar no sistema. E a gente pode ter perda de produtividade, né, logo na inserção de palhada na lavoura e não ter esse aporte de nitrogênio. Essa aqui é a explicação, né? Isso aqui já é comprovado, de um livro até dos Estados Unidos que foi traduzido para cá, que o pessoal, até aprendi com o professor Pablo Torrado, isso aqui, ele que passou o livro para nós, tá? Entender que a gente, quando vai entrar num sistema de plantio direto, a gente tem que se preocupar com o nitrogênio no sistema. E você pode fazer isso através de adubação ou através de planta de cobertura. Sequestro de carbono, importante também, aprendi com o professor Carlos Serri, né? E agora está vindo com tudo aí, né? O sequestro de carbono, o recebimento de dividendos aí para quem sequestrar carbono. Então, entender esse processo de acúmulo de matéria orgânica é importante. É possível fazer? É possível fazer palhada, sim, mesmo aqui na Bahia, que não chove depois de abril. Aqui está uma situação, essa lavoura foi colhida, da soja aqui, já tinha planta de cobertura grande, a do milho também. E o que fazer com tudo isso, né? O que a gente quer fazer? É fazer com que essa parte do ambiente que nos tira a produtividade, essa porcentagem, ela diminua, né? Que sempre o ambiente ele vai ser importante, coisa que a gente não mede, né? Mas a gente pode deixar esse percentual para o meio ambiente, por isso que eu botei lá no início, será, né? É que a gente pode interferir em todo esse processo para a gente deixar a parte do ambiente, chuva, temperatura, né, excesso de radiação, deixar com uma porcentagem menor que interfira na nossa produtividade. E começar a medir. Como é que eu fiz isso? Análise de solo, agricultura de precisão todo ano, análise de extrato de saturação, aqui eu descobri por que cobre, né, pensando na absorção específica, através disso aqui eu descobri que mesmo o cobre que nós tínhamos no solo, ele não estava disponível para a planta, por isso que eu intensifiquei as adubações de cobre. Aqui, durante o ano, eu faço 4 análises de folha, né, durante o período da soja, por exemplo, e do milho também, fazendo sempre análise com o DRIS e análise de pecíolo. E aqui também eu descobri que quando eu comecei a colocar mais cobre de uma fonte determinada, por exemplo, um EDTA, eu consegui colocar cobre, né, no parâmetro que a gente queria, né, e ainda não conseguimos. Boro melhorou bastante, e agora manganês e zinco a gente ainda está trabalhando para melhorar as fontes e talvez até as quantidades, pensando em produtividades mais elevadas. Fiz tudo isso, fiz uma tabela que eu juntei análise de folha,
análise de solo, pecíolo e folha, e eu ia entendendo, se eu tenho um nutriente, um potássio bom no solo, mas eu não tenho bom na folha, o que está acontecendo? Né? Está acontecendo alguma coisa, o que é que está interferindo ou não nessa inter-relação de nutrientes? Por isso que eu falo que solo não é matemática, matemática é uma parte do nosso solo, né? A gente tem que entender de inter-relação. E criamos parâmetros para a fazenda, né? De fósforo, de cobre, eu sempre falo, quando eu perguntei para o professor Antônio Carlos Mota, como de 20 a 40, um teor de 20 a 40 de fósforo, quanto que é, né? Porque de 20 a 40 é o dobro, né? Ele falou o seguinte, eu sou um pesquisador, né, eu faço a recomendação para o Paraná inteiro, você tem que descobrir o teu, de 20 a 40 você descobre, a gente foi medindo e fazendo correlacionamentos. A mesma coisa com parâmetros para foliar, essa aqui é uma tabela que eu aprendi com o Floss, que já me ensinou muito também, né? Um parâmetro que eu uso demais é essa equação aqui para potássio, que aprendi com o Fernando Warpechowski, há muitos anos, há 20 anos eu uso ela nas minhas recomendações de potássio, pensando principalmente em enchimento de grão, tá? Sempre considerando as leis da fertilidade, não tem como a gente não, tipo lei do mínimo, lei dos incrementos decrescentes, lei da diluição, que estão todos aqui, a gente tem que entender dessas leis para a gente poder correlacionar nutrientes. Né? Aqui eu aprendi com o professor Kakimar, que é a inter-relação de potássio com magnésio, né? Potássio interfere na absorção de magnésio, mas magnésio não interfere tanto na de potássio, ou quase nada, e a inter-relação de enxofre com nitrogênio, principalmente em gramíneas ou no algodão, tem que estar correlacionada, aqui está a prova. Então é só você achar as doses, mas aqui eu aprendi que tinha que ter esse tipo de relação, assim como tem boro com potássio, potássio com amônia, entre outros. Aqui fósforo, né? Agora eu vou lá com o meu amigo Rafael Nunes, eu acredito que a camada de 20 a 40, a quantidade de fósforo interfere nas altas produtividades. Aqui tem um trabalho que prova isso do lado esquerdo, e eu fiz um estudo em cima do SESB, dos últimos campeões, e mostra uma correlação, né? De que até a camada de 20 a 40 ainda tem uma correlação de 41% de produtividade. Claro que altas produtividades, né? Então esse número ainda coincidiu com 15 ppm, que é o que eu utilizo aqui na Bahia, já na camada em resina, já de 10 a 15, já há 6, 7 anos que eu procuro ter esse fósforo nessa camada de 20 a 40, e o SESB, com os dados de SESB, ele correlacionou. Então, só para botar um pouquinho de lenha na fogueira lá para o professor Rafael Nunes, para a gente começar a talvez pesquisar a camada de 20 a 40 também. Aqui eu falo que quando eu mudava a parte, tem que entender de oxirredução, né? Quando tá mais anaeróbico, a gente vai ter disponibilidade de manganês e menos cobre, então eu mudo a dose quando está acontecendo anos mais chuvosos e menos chuvosos, eu mudo a dose desses nutrientes. Regulador de crescimento, importantíssimo, hoje o Charles falou ali, né? Eu uso já há 2 anos, a gente em busca da planta perfeita, e eu sempre falo, escutei isso do professor Yamamoto, o tamanho do entrenal de soja tem que ser o tamanho do grão. Essa é a planta perfeita. Essa planta, inclusive, lá na fazenda, né, numa lavoura de 300 hectares, ela produziu 89 sacos por hectare de soja. Pesquisa, aprendi com o professor Fagan, né, não tínhamos nitrogênio líquido, nós precisamos congelar as folhas aqui para nós medir as enzimas antioxidantes, né? Então a gente pegou lá um pointer, aquele lá que a gente coloca lá para verruga, e tentamos congelar, e agora a gente está mandando para o laboratório e a gente, então, pesquisa na fazenda. Prestando atenção, por exemplo, plantas com ramo, que emitiu o ramo no cotilédone, a gente depois seguiu, né, coletou as plantas, e agora vamos fazer toda a análise bromatológica de raiz de caule, comparada com uma planta que não tinha ramo cotiledonar, né? Isso é alguma das coisas que a gente busca na fazenda. Aí com foliar também, né, toda a parte pensando em espécies reativas de oxigênio, né, comparando com foliar, com micronutrientes e sem micronutrientes. A tecnologia, como o Charles falou, importantíssima, né, hoje está aí acessível, né, para a gente atender. Pluviômetros digitais, para a gente saber onde, quando e que hora choveu. Estações meteorológicas, né, que nos dão pressão, luminosidade, temperatura máxima e mínima, onde choveu na fazenda, sensores a 10, 20, 50 e 90 centímetros para a gente entender como que a água está subindo e descendo no sistema. Análise de DVI eu uso muito, tem sites gratuitos hoje que nos fornecem, né? Pesquisa aqui, a gente começou com ácido salicílico esse ano, comparado na fazenda com 7,8 sacos por hectare, pensando em metabolismo secundário e a resistência sistêmica adquirida. Pesquisa na fazenda fundamental, né, cobrir custos, e agora nosso próximo projeto é estômago aberto, entender o que precisa
e que hora que um estômago fecha e abre, como que a gente pode interferir nisso. Vai ser um trabalho junto com o professor Derli. Então, o que a gente tem que fazer? Trabalhar muito, estudar muito, né? Pagar o preço, né? Não adianta a gente ficar com um cara de paisagem aqui quando a gente não entende a fotossíntese, né? Fazer o desenho aqui é fácil, mas tem que entender a fotossíntese, né? Então, nos dias de hoje, analfabeto é quem não tem capacidade de aprender, e o profissional do futuro ou do presente, ele tem que aprender a desaprender e aprender de novo, né? Siga sempre aprendendo, isso fala Leandro Carnal. Está sempre ao lado da pesquisa, né? Como eu falo aqui, Kakimak, Witt, Lavres, Otto, Paulette, Mota, entre outros, tantos outros, né? Sempre do lado. Levar a pesquisa para dentro da fazenda, aqui professor Marcos Yamamoto, né? Em busca da planta perfeita. E aqui está o grande segredo, né? A tecnologia ajuda, porém sem as pessoas nada funciona. Essa é uma equipe que colheu 95 sacos por hectare aqui na Bahia, em todas as condições que eu te falei. Né? Importantíssimo, isso é muito orgulho que eu tenho, sem eles, com certeza, não faríamos nada. Né? E há 5 anos a gente colocou um objetivo de chegar a 70 sacos por hectare, esse ano a gente conseguiu, e o nosso prêmio, aqui ninguém desses aqui conhecia o mar, né, a praia. Esse ano, daqui uns dias, eles estão lá no resort, lá, que conseguimos chegar nos 72 sacos por hectare. Né? Eu tenho eu acho que todos têm que entender o que está acontecendo. Essa aqui é a nossa cantineira, a Maria, né? E ela ia lá para entender o que estava acontecendo. Todo mundo tinha que entender o que estava acontecendo. Se perguntar para ela, falar boro, ela não vai se assustar, ela entende. E uma conquista que tive há 2 anos, eu consegui colocar o salário da cantineira igual ao do operador. Não tem distinção na fazenda, né, de se é mulher, se é operador, se é cantineira, não, isso é muito bom. E o grande segredo, amor pelo que faz, né, ser curioso, né, para poder ser criativo. Eu sempre falo louco, mas não burro. A gente tem que ser louco, mas tem que entender do negócio para, né, pensar coisas diferentes para poder ter resultados diferentes. O grande segredo é ser melhor do que ontem, né? A meta é ser melhor do que ontem e não ser melhor que ninguém, né? E estar preparado. E eu coloquei essa foto aqui, o professor Rafael Otto vai saber, né? Porque através desse videozinho que mudou minha vida, e eu sou agradecido por isso, né? Mas a gente tinha que estar preparado. Então, para finalizar, pessoal, né? Quando plantar uma semente sem pensar em sentar-se à sombra da árvore, aí você começou a entender o sentido da vida. Eu penso isso e aprendi isso sempre com os final de palestra do professor Witt, que ele sempre fala alguma coisa nesse sentido. E quanto que você quer colher? Essa é a pergunta final, né, que eu faço a todos para entender, né, o que é que você quer. Morrer é ser esquecido, né? Mário Sérgio Cortella fala isso, né? A gente não quer morrer, mas vai morrer, né? Então, o que a gente pode fazer para que mais pessoas, depois que a gente se for, ainda lembrem da gente, né? Esse é o meu maior desejo. Então, Camila, a palavra é contigo, muito obrigado, e espero ter contribuído, pelo menos acendido a chama, né, no coração de cada um aí para querer melhorar, ser melhor do que ontem. Maravilha, Leandro, muito obrigado pela tua palestra. Esse final foi realmente a verdade, tem que ter brilho no olho, tem que ter amor pelo que faz, que com certeza daí a colheita vai ser mais produtiva, não é mesmo? Pessoal, olha só, a gente vai chegar agora na hora do nosso debate. Mais um intervalinho de 5 minutos, peguem um cafezinho, porque agora eu já estou com várias perguntas aqui para fazer para o Charles e para o Leandro, e eu espero vocês, não saiam daí, 5 minutinhos.
E aí, pessoal, voltamos então agora para o tão esperado debate. Tem muita pergunta boa aqui, então eu não vou perder muito tempo e já vamos direto para o assunto, porque o Leandro e o Charles já estão a postos aqui para nos responder. Charles, eu vou começar contigo. Tem uma pergunta aqui do Marcos Carreira. Em que processo de cadeia produtiva a agricultura digital tem mostrado maior impacto? Excelente pergunta, né? Eu acho que depende muito de cada realidade, mas de forma geral, acredito que os mapas de plantio têm agregado em ajudar na plantabilidade, né, no detalhe, no capricho do plantio. A telemetria como um todo tem ajudado muito nessas fazendas maiores, né, em tirar o máximo de eficiência operacional das máquinas e realmente gerenciar melhor as frotas, né, as fazendas maiores, o que não é tanto a realidade da nossa região. E acredito que o monitoramento de campo, né, monitoramento de pragas, esses aplicativos que estão aí de forma georreferenciada, coletando informações no campo, desde pragas, doenças, ervas daninhas e tentando realmente fazer a lavoura ficar cada vez mais uniforme e mais bem conduzida. Legal. Leandro, uma pergunta do Tiago. Quais foram os principais fatores para esse aumento de produtividade em um curto espaço de tempo? Beleza, ótima pergunta, Thiago, né? Mas com certeza a integração desses manejos, tanto físico, químico e biológico, né? Sempre prestando atenção em primeiro a gente trabalhar a parte física, às vezes conjuntamente a parte química, ajeitou tudo interligado, tudo interrelacionado em equilíbrio, né? A gente vai para o biológico. E eu acredito que nesses 5 anos, né, foi muito importante esse tipo de situação, esse tipo de manejo com calcário, com gesso, mas não tem como a gente dizer assim, um nutriente, um manejo, né, de novo, tudo é o equilíbrio, né, tudo é o que funciona. Mas a parte de pH de solo, para mim, foi muito importante. Enxofre foi um nutriente que fez toda a diferença para mim, na minha opinião. Boro, então, nem se fala, né, nesse sentido. Se pensar assim num primeiro passo, né, eu sempre falo, quais são os nutrientes que a gente precisa para formar uma boa raiz? Que, como eu falei lá no início da palestra, tudo começa pela raiz. Então a gente tem que dar condições para essa raiz. O que ela precisa? Não ter compactação, não ter alumínio, ter cálcio, boro, fósforo e magnésio em profundidade. Dessa maneira, você já dá o primeiro passo. E eu acredito que esse tipo de manejo foi fundamental e culminou agora com 2 anos de braquiária, com microbiológico, que nessa parte química, física e biológica juntou tudo e deu boas condições. E depois, semente de boa qualidade, plantabilidade, manejo de palhada. Na verdade, é uma gama de coisas que tem que juntar tudo, que foi o que eu tentei mostrar ali. Mas, mais ou menos por aí é o caminho, e foi aí que eu acredito que aconteceu na nossa fazenda. Maravilha, obrigada, Leandro. Charles, outra pergunta do Tiago. Quais os passos para uma fazenda tradicional de baixa tecnologia se tornar conectada? A conexão entre as fazendas seria um pente fino? Com certeza, eu acho que o Leandro me ajudou a responder essa pergunta, né? A minha opinião é que realmente, antes de conexão entre fazendas, é realmente trocar informação, né? E buscar informação, buscar conhecimento. E eu acho que uma fazenda de baixa tecnologia, antes de se preocupar em se conectar, tem que fazer o básico bem feito, né? Igual o Leandro falou, tudo que ele falou aí é realmente criar um ambiente de produção resiliente. Sem um ambiente de produção, tendo solo corrigido, tendo cobertura, tendo tudo isso organizado, eu acho que realmente essa conectividade, essa agricultura digital é um pingo no i. É para você realmente aferir detalhes que podem agregar alguma coisa a mais. Mas não tem como ver tanto isso sem fazer primeiro o pé de meia bem feito, né? Fazendo o básico no que tange a solo, no que tange ao ambiente produtivo. Legal. Leandro, como mitigar o estresse hídrico em ambientes com solos arenosos? Essa é uma pergunta muito boa, Camila. E talvez seja o nosso maior desafio. De novo, né, eu passo sempre pelo processo da raiz. A gente tem que criar tudo aquilo que eu falei para que a gente tenha uma raiz e depois a gente vai fazer o nosso ajuste fino com produtos ou trabalhando a fisiologia da planta, né? A fisiologia que eu falo de metabolismo secundário,
que é o que? A metodologia de defesa, de abertura de estômago, né, de você nutrir, né, a tua planta para que ela consiga fabricar nos momentos que são precisos, por exemplo, as enzimas antioxidantes, né, que eu falo sempre, superóxido, catalase, que tem micronutrientes que catalisam essas reações para que a degradação, né, da membrana da célula não aconteça quando acontecem os estresses, tanto abióticos quanto bióticos, né, tanto por temperatura, por falta de água, por pragas. Então, a gente nutria a planta, né, adequadamente, mas respeitando todos esses passo a passo que a gente tem. É o que eu falo, não adianta a gente nutrir uma planta com prolina, por exemplo, e glicina betaína se a gente não tem uma raiz, né? A gente pensar nesse sentido. Nós tentar nutrir uma planta com micronutriente se nós não temos como absorver água. Então, é esse conjunto, né, de manejos, né, e fazendo esse ajuste fino através da nutrição, né? A gente tem que ter os nutrientes necessários para que quando a planta ela realmente precise, né, por um estresse, ela tem acesso a isso e consiga ela mesma se proteger, fabricar por exemplo, as enzimas antioxidantes que a gente fala, para que não aconteça as espécies de ativos de oxigênio, pensando num dos problemas de estresse quando falta água. Mas, de novo, né, tudo o básico, nós temos que ter um solo que propicie raiz, e depois a gente segue, né, pensando na parte fisiológica da planta. Legal. Charles, eu tô tocando direto, gente, porque tem muita pergunta aqui, tá? Então eu tô fazendo aqui, ó, bem rapidinho. Charles, a Mariana pergunta o seguinte: como capacitar os produtores para o uso dessas tecnologias de análise de dados? Muito boa pergunta, Mariana. Realmente, a análise de dados é o final que a gente busca juntando todos esses dados, né? Eu acho que realmente os produtores precisam primeiro organizar suas informações dentro da fazenda, acumular históricos, né, e fazer benchmarks, né, fazer comparativos entre agricultores, né, tentar tirar conhecimento e decisões agronômicas mais assertivas, comparando manejos, comparando realidades semelhantes, né, para buscar realmente agregar tecnologia para dentro do campo. Eu acho que a análise de dados, por si só, vai competir mais quando você está em grupo, né? Você tentar juntar agricultores com esses dados organizados e realmente colocar em prática alguma ferramenta, por exemplo, Power BI. Eu acho que o Power BI é uma das ferramentas mais simples, é um programa da Microsoft que você consegue reunir esses dados em formato de planilhas mesmo e gerar um monte de insights, um monte de análises aí. São análises simples, com algoritmos simples, mas a partir de uma organização podemos jogar isso aí no Power BI. Com certeza, fazendas grandes já fazem isso, já tem um comparativo muito grande. Mas eu penso que quanto mais talhões, quanto mais realidades, mais comparativos interessantes. Se ficar no nível só de uma propriedade, de uma fazenda e uma região, não vai ter a mesma riqueza de informação, de detalhes, de diferenças, de variáveis. Afinal, a gente sabe o tanto que a agricultura está ligada a inúmeras variáveis. Você, com um lago de dados organizado, você vai conseguir realmente gerar comparativos, benchmarks interessantes. Maravilha, Charles. Leandro, como equilibrar as práticas de manejo com máquinas e a compactação do solo? Exatamente. Esse é um grande desafio que a gente tem, né? Lidar com esse movimento de máquinas em cima da nossa lavoura, né? Tem certos casos que não tem jeito. Então, como que eu penso, né? A gente pode aliar até com, por exemplo, tráfego controlado. Tem algumas limitações, porque você tem que, depende do tamanho da fazenda, você tem, de repente, 2, 3, 5 plantadeiras, é complicado, tem que ter todas elas do mesmo tamanho. Então, eu acho que é bem restrito. O que a gente tem que fazer é tentar evitar a entrada de máquinas, né, em solo muito úmido, né, quando for possível, né? Senão a gente tem que entrar, mas aquela velha história, teve que fazer um manejo que não tinha jeito. A gente não vai deixar de colher uma soja, por exemplo, né, que choveu ou está chovendo muito, você tem que entrar, colher ela e você vai compactar o solo. Então, você entender esse tipo de coisa e no momento que tiver que fazer uma ação, por exemplo, que seja física, mecânica, para você descompactar, fazer, né, e geralmente sempre tentar trabalhar com o sistema, né, sempre com a planta de cobertura todo ano,
né, por vários anos, ela vai te dando resiliência para esse teu solo, né? Quanto melhor você trabalhar, eu acredito nesse sentido, menos problema você vai ter com o teu trânsito de máquinas. Então, talvez juntando 2 ou 3, né, formas ou manejos de fazer, pensando desde calibragem de pneu, né, tanto bazuca dentro da fazenda, quem usa, né, tentar pegar só no final do lote. Então você vai fazendo vários manejos pequenos que no final te dá um resultado. Mas se fosse que escolher, né, onde se alguma coisa que realmente traz a diferença, que realmente nos traz menos prejuízo, é trabalhar a parte de agregação de solo através de matéria orgânica, né? A parte da palhada que serve como amortecedor tem que entrar hoje na fazenda para altas produtividades. Isso não tem como sair fora. Você tem que dar um jeito de dentro da tua fazenda fazer isso, né? Aquela história, tem que ter planta de cobertura em toda a fazenda. Você tem que adequar teus maquinários, o que tu precisa, como fazer, qual a semente, mas aliando tudo isso, você diminui os problemas que acontecem no dia a dia. E ainda é uma coisa de pesquisa, talvez, né? A gente tem que interferir. Na minha opinião, a cada período de tempo, 4, 5 anos, talvez tem que interferir mecanicamente. Hoje a gente tem equipamento que não revolve solo, que é o principal. Então, eu acredito que juntando essas formas, a gente consegue diminuir bastante o prejuízo, por exemplo, com o tráfego de máquinas. Show de bola, Leandro. Charles, com a chegada da internet 5G, quais ferramentas e inovações podemos esperar para o campo? Acredito que o principal da internet 5G é ela funcionar no campo, nas regiões que as fazendas estão, né? Mas com certeza o 5G vai aumentar muito a velocidade de transmissão desses dados, né? E tendo realmente a conectividade no campo, a gente vai ter decisões que podem ser muito mais rápidas. Por exemplo, se uma máquina está plantando e não está do jeito que deveria, isso já pode levar um alerta diretamente para o gerente ou diretamente para o dono, para o proprietário, e ele pode tomar alguma decisão rápida de mudar alguma regulagem. Se uma regulagem de uma máquina está jogando mais fora, dá para você correr lá e mudar. Eu acho que você vai ter muito mais agilidade para você ser avisado de alertas de eficiência operacional ou de eficiência relacionado à produtividade ou a custo, né? Show de bola. Leandro, qual a frequência para o uso de maquinário de descompactação? Beleza, ótima pergunta também. Isso é uma dúvida que acontece com muita gente. Eu também tinha muito isso. Bom, o primeiro passo que eu penso hoje, como a gente tem equipamentos tipo um penetrômetro hoje, que é digital, com Bluetooth, no teu celular, te dá tudo, você tem que medir. Eu acho que a gente tem que intervir sempre, eu acredito que a gente tem que intervir sempre que apresentar um parâmetro que esteja prejudicando a nossa produtividade. Então, isso vai depender muito do manejo de cada um, né? Depende do solo de cada um, se é mais argiloso, mais arenoso, planta de cobertura, né? Todo o tráfego. Mas, na minha opinião, então, particular, é assim. Chegou no parâmetro, por exemplo, solo arenosos lá, chegou 1,5 megapascal. Tem que intervir? Eu intervio. Por quê? Porque hoje tem máquinas, de novo, né? Um subsolador que não revolve o nosso solo, que talvez seja o ponto que a gente tem que cuidar muito, porque você demora muito tempo para aumentar lá 0,1% de matéria orgânica. Com uma grade niveladora que você entrar, por exemplo, ou um escarificador que você vai remover o solo, você já perdeu aquele um trabalho de 1 ano, 2 anos. Então hoje eu acredito eu que tenha como fazer, tem equipamento, lá na fazenda a gente consegue. Só para dar uma dica, um exemplo, então, como que a gente fazia na fazenda, né? Mas a gente começou há 5 anos. A gente dividiu a fazenda em 4 partes, 25% dela é milho, né? Então sempre a área que era milho, ela era subsolada, né? Colhia a soja, subsolava, plantava a planta de cobertura, por exemplo, uma braquiária com trigo mourisco, e entrava o milho. Então, por enquanto, lá na fazenda, o nosso dado gerava em torno de 4 anos. Mas isso eu acredito que, dependendo, depois de 10, 15 anos de plantio direto, talvez não precise intervir em um período tão curto de tempo. Show de bola. Charles, o Gabriel tem a seguinte pergunta. Com a crescente de soluções tecnológicas e o desenvolvimento exponencial das agtechs, os sistemas tradicionais e engessados correm risco? De forma alguma. Na minha visão, as finalidades são diferentes, né? A gente tem um país hoje muito burocrático, a gente tem muitas exigências fiscais e contábeis,
E para a gente poder entregar tudo isso que o empreendedor precisa, eu acho que o software de gestão, os RPs, eles vão continuar. Eu acho que o ponto principal é que o RP tem que aproveitar ao máximo essas informações que vêm das ferramentas digitais que estão coletando informações do campo, né? As ferramentas estão muito para auxiliar informações operacionais ou técnicas ou do ambiente de produção. E eu acho que o software de gestão está muito ligado à parte financeira, contábil e fiscal. Eu só acho que quanto mais elas se comunicarem, menos retrabalho, né? A gente consegue, por exemplo, dar baixa no estoque de defensivos quando você tem uma ferramenta integrada. O próprio operador que está fazendo devolução dos produtos que foram para o campo e não foram utilizados, ele vai estar dando baixa no estoque da planilha, vamos falar do estoque defensivo do ERP. Eu acho que realmente essa comunicação, essa portabilidade, essa integração funcionando, o que ainda é muito inicial, vai ajudar muito. Mas elas vão ser irmãs, elas vão trabalhar cada um com o seu objetivo. Maravilha. Leandro, professor Rafael Otto. Leandro, na sua concepção, qual a importância do teor de potássio, potássio P, né, na camada 20 a 40 centímetros? É relevante ou não? É fósforo, o P é fósforo, mas... Isso, fósforo. Beleza, obrigado, professor, botando uma pergunta muito interessante. Eu penso que, por que fósforo na camada de 20 a 40 é importante? Eu estou pensando em altas produtividades, a gente ter fósforo mais para a raiz absorver, mas eu penso assim, quando a gente tem estresse hídrico, né, quando acontece lá 20 dias, a camada que seca é aquela camada de 0 a 10, 0 a 15, até 0 a 20. Então não vai ter absorção se não tiver água. Então, na minha opinião, como o fósforo é importantíssimo, tanto na parte de formação de raiz e está ligado toda a energia da planta, a gente precisa ter fósforo nessa camada de 20 a 40. Isso é uma parte mais teórica, que eu acredito dessa maneira, né? E também, pensando lá na fazenda, a gente fez alguns testes nesse sentido que agregou em produtividade, pensando, mas basicamente, então, né, nessa parte que quando a gente tem estresse, por exemplo, de falta de água, esse fósforo, principalmente por ser absorvido por difusão, né, ou interceptação radicular, acaba afetando a absorção dele, e é um nutriente chave no processo, né? Todos são, né, mas na formação principalmente de energia e de raiz, o fósforo é essencial nesse ponto, e na minha opinião é o nutriente mais complicado, né, pela mobilidade, né, até a parte de absorção de via radicular. Então eu acredito que tenha que ter um pouco mais nessa camada de 20 a 40 aí, e não só na camada de 0 a 20, daí, pensando em altas produtividades e pensando também na parte de resiliência, né, contra estresse hídrico. Obrigada, Leandro. Agora a gente já está indo para a final, as últimas perguntas aqui. A gente recebeu mais, mas em questão do tempo não vai dar para falar todas. Mas, Charles, dentre as diversas plataformas disponíveis no mercado, qual tem mais potencial de trazer ganhos reais para o agricultor, na sua opinião? Essa é a famosa resposta do agrônomo, né? Depende. A gente tem que avaliar muito a realidade de cada fazenda, em que momento eles estão, onde estão as dores, né? Se as dores são técnicas, se as dores são operacionais, se a fazenda é grande ou se é pequena. Eu acho que tudo depende do nível tecnológico que essa fazenda está. Pode ser que um produtor esteja satisfeito só com um mapinha de satélite, enquanto outros querem um mapa de colheita bem corrigido e um mapa de colheita que dê para tomar decisões comparando com imagem de solo. Então, assim, o agricultor mais exigente, talvez ele vai ter que juntar várias ferramentas para tirar alguma informação que realmente ele, conhecendo a fazenda, com inteligência agronômica, ele vai tomar decisões mais estratégicas e realmente agregar em produtividade ou em custo. Leandro, o que acontece quando joga altas doses de calcário em superfície? Esse calcário em excesso consegue descer para as camadas superficiais? Uma boa pergunta. Eu vou responder pelo tudo que aprendi, né? Depende do que chama de altas doses, porque depende também do que está necessitando o solo, né? Mas vamos pensar numa aplicação de 3, 4 toneladas em superfície. O calcário, a gente sabe que ele demora bastante, né, para descer no perfil, então é um problema nesse sentido, mas por que até que
eu prefiro, então, né, porque vai haver uma supercalagem, um aumento de pH naquela camada 0,5 que pode nos dar algum prejuízo. Então, o que é um manejo talvez que eu não recomendaria. O que eu tento sempre fazer, então, para a gente substituir essas altas doses, né, que pode prejudicar em algum momento, é justamente a gente fazer esse procedimento todo ano, né, é o que a gente acabou fazendo ali. Eu vou dar um exemplo mais claro, Camilo. Em vez de a gente usar 3 toneladas a cada 3 anos, usa 1 tonelada todo ano, né, vai gerar o mesmo resultado, mas, porém, para ajudar a infiltração, vamos pensar dessa maneira, né, do calcário, o próprio trânsito da máquina, né, próprias plantas, a rotação de plantas consegue fazer isso. Se você tiver a pecuária, ajuda também a fazer isso. Então, você fazer mais vezes com doses menores. Tu vai ter um operacional, né, que na fazenda é mais complicado, todo mundo sabe que com calcário é complicado, mas eu acredito que a gente ganha. O que não pode é não fazer o calcário, na minha opinião, né? Não, porque vai dar uma dose muito alta e não fazer ou fazer uma dose aquém do que precisa. No momento que a gente consegue colocar nesse ciclo dentro da fazenda, né, de usar calcário todo ano, a gente acaba saindo fora dessas altas doses, que realmente, né, se a gente exagerar, a gente vai acabar perdendo em algum ponto, né, em termos de produtividade, que não é o que a gente quer. Então, acredito que a gente tem que só mudar a maneira de a gente fazer esse trabalho de aplicação de calcário para que a gente não tenha essa perda de produtividade. E o que eu posso dizer é que fiz isso nos últimos 6 anos e o resultado foi muito bom. A gente conseguiu manter pH nos níveis que a gente queria e, com o decorrer do tempo, o calcário vai infiltrando aos poucos pela própria porosidade que se cria, pelo próprio trânsito de maquinário. Maravilha, Leandro. Vamos para as 2 últimas perguntas agora, então, para a gente encerrar esse nosso debate. Então, vamos lá, Charles. O Gustavo tem a seguinte pergunta. A partir dos mapas gerados, pensando no lado financeiro, é viável reduzir o investimento em áreas mais produtivas para destiná-los às consideradas mais fracas? Ou estaríamos desperdiçando o potencial das áreas melhores? Com certeza, Gustavo. A gente acredita que nós não podemos tirar o investimento das áreas mais produtivas, pelo contrário. A gente tem que muitas vezes aumentar a adubação, aumentar o potássio para tirar o máximo de produtividade dos melhores talhões. E eu acho que tem que realmente buscar as manchas, né? Entender o porquê dessas áreas mais fracas. Se é uma questão de textura, se é uma questão de fazer mais cobertura, de melhorar a raiz em profundidade, se é uma questão de colocar uma soja de ciclo mais longo nessas áreas mais fracas e já conseguir trazer esses talhões para os patamares médios da fazenda. Os talhões mais fracos não podem atrapalhar na média da fazenda. Eles têm que atingir pelo menos a média. E aí a gestão de genética vai ajudar muito nisso. E os talhões mais responsivos acabam que são talhões que você vai plantar soja precoce ou soja de ciclo médio para buscar uma safrinha também de alto teto produtivo. Então não dá para... Eu nunca diminuiria o investimento nos melhores talhões. E sim tentaria ver, entender, investir o que precisa ser feito, né, igual o Leandro reforçou muito bem, nesses talhões mais problemáticos. Maravilha. Última pergunta, então, do João Pedro para o Leandro. A associação de plantio direto com manejo biológico pode ser um fator de elevação da produtividade? Quais produtos você tem utilizado? Uma boa pergunta do João Pedro. Isso, com certeza, né? Aliar, né, o plantio direto com os microbiológicos. Eu costumo falar que para a gente passar dos 90 sacos de soja, vamos falar essa alta produtividade sem os microbiológicos, na minha opinião, bem humilde, não vai acontecer, né? E a gente vê todos esses casos de campeões aí do Brasil, sempre está associado ao plantio direto, ao micro-organismo, à vida. O solo é vivo, né? Isso, as pessoas têm que entender isso, né? O agricultor tem que entender isso. Então a gente tem que proporcionar que essa vida se desenvolva, que ela cresça, né, dentro do nosso solo, né? Que isso vai com todas essas inter-relações que a gente sabe, de rizosfera, né, de toda a parte de oxidação de enzimas, solubilização, promoção de crescimento, isso tudo está interligado. E daí eu vejo que o plantio direto está intrinsecamente ligado com os microbiológicos. O que a gente usa aqui na fazenda de microbiológico? Os normais, né, Bradyrhizobia, Azospirillum, né, com a inoculação na soja, no milho, Azospirillum 100%, inclusive faço Azospirillum via folha,
né, uma dose geral em toda a fazenda, e depois toda aquela parte lá de bacilos, tricoderma, pastelomices, né, tentando lidar com a parte do nematóide, mas eu acredito que esses micro-organismos eles fazem mais do que a gente imagina, né? E eu tenho um exemplo na fazenda que a gente trabalhou há 6 anos, ele era o segundo pior lote da fazenda, a gente trabalhou tudo isso que eu mostrei e já comecei a trabalhar há 6 anos com microbiológico. O ano passado ele foi o segundo melhor lote da fazenda. Então, com certeza isso funciona. E agora ainda está vindo, né, mais a parte microbiológica para pragas e doenças que vai nos ajudar. Vai ser um auxiliar nos químicos, né? Eu acredito que a gente pode até diminuir químicos usando o microbiológico. Então, na minha opinião, o futuro, né? Se pensar de uma maneira, escolher alguma coisa, a microbiologia é o próximo passo da agricultura. Leandro, Charles, muito obrigada pelas palestras de vocês e pela disponibilidade de estar tirando as dúvidas aqui, as perguntas dos nossos ouvintes. Um prazer imenso estar aqui, muitas perguntas muito boas e realmente o debate foi muito produtivo. Parabéns também, Leandro, pela sua palestra, realmente tem muita informação e o evento em si foi fantástico. Parabéns a todos. Parabéns você também pela condução, Camila. Obrigada. Bom, eu agradeço, né? Sou assim extremamente grato por essa oportunidade, né? Foi a maior honra que eu tive na minha vida de poder estar aqui compartilhando alguma coisa que possa ajudar alguém, né? Ou pelo menos a incentivar alguém a querer mais, a mudar, a fazer melhor, né? Então, eu fui a pessoa que eu acho que mais ganhei nesse processo todo, né? Então, humildemente eu agradeço todo, Camila. Eu falo as palavras do Charles, foi muito bom, né? Você deixa a gente bem à vontade para a gente conversar. Então, minha eterna gratidão a todos os organizadores, minha eterna gratidão a todos que assistiram, né? E fiquem com Deus, eu espero que tenha podido fazer alguma coisa diferente para que mude a vida de alguém. É o que a gente quer, né? Sempre poder contribuir, somar. A gente sabe que a agricultura tem muitos desafios e sem esse compartilhamento, sem a gente trocar informação, a gente vai muito mais longe, né? Juntos nós somos muito mais fortes, né, Leandro? Exatamente, cara. Esse é o segredo, é compartilhar. Como fala o professor Witt, levar conhecimento para o caixão. Não adianta nada, né? Não adianta nada. União é a palavra, né, gente? De novo, agradeço vocês aí por compartilharem o conhecimento de vocês com a gente. E ao nosso querido professor Witt, né? Um grande abraço. Nosso segundo pai aí. Eu Maravilha. Considero muito ele. Um abraço forte para ele também. Está nos assistindo, mandou várias perguntas aqui. Pessoal, que tarde rica em conhecimento e informações. Alegria estar aqui com vocês na Expo Cerrado, que é o maior evento online do agro. Hoje é o último dia, mas eu tenho certeza que todo mundo aprendeu muito, teve uma enxurrada de conhecimento e informações importantes. Hoje a gente falou de liderança no agronegócio, segredos de boa comercialização da safra, cenário econômico do agronegócio, como levar a sua lavoura a outro patamar, agricultura 4.0 e muito mais aí que a gente conseguiu aprender nessa tarde aqui. Eu já fiz vários resumos aqui, ó. Eu adoro fazer meus resuminhos, estudei, deixei tudo anotadinho aqui para depois compartilhar um resumo nas redes sociais também. Obrigado a todos os palestrantes que tiveram com a gente, aos participantes, aos ouvintes, aos organizadores e, é claro, aos nossos queridos patrocinadores, né? Patrocinador diamante aí, Agrivale, patrocinadores ouro, Charvio, Omnia, Omex, União Agro, patrocinador prata, Iara, Mosaic, Suboro, ICL e também 9, patrocinadores bronze, Cropman, Euroquem, Fertilizantes Tocantins, Jacto, Rio Tinto, a Anvac do Brasil e Super N Pro. Um forte abraço a todos vocês, parabéns por esse evento incrível e até a próxima. De maneira inesperada, o mundo parou e teve que se reinventar. Mas o agro não pôde parar. Está nas mãos da agricultura a missão de produzir alimentos para o mundo, sempre buscando a inovação e os conhecimentos necessários para alavancar as produtividades. Afinal, o agro nunca se tratou do passado, mas sim do futuro. E é por tudo isso que o GAP apresenta Expo Cerrado, o maior evento online do agronegócio brasileiro. Uma experiência única.
os maiores nomes do cenário nacional, diversos temas e muito conhecimento inédito.